Olá, eu sou o Bruno Meyer, nós estamos diretamente do Maximídia, grande evento para o mercado publicitário, organizado pelo Meio e Mensagem. A Jovem Pan tem um stand aqui e um estúdio direto do Maximídia, e quem está ao meu lado para conversar sobre o setor publicitário, simplesmente porque ele tem 40 anos de mercado publicitário, é um dos maiores nomes da publicidade brasileira, é Luiz Lara. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Eu é que agradeço, Bruno. Eu já amanheci ouvindo a nossa Jovem Pan, então estou muito feliz de estar aqui. Parabéns ao Salles Neto, ao Marcelo Salles Gomes do Meio Mensagem. E muito importante, a Jovem Pan está próxima do mercado, próximo das agências de publicidade, dos anunciantes, dos veículos de comunicação, dos elos digitais, que a Jovem Pan tem audiência, tem um público cativo, e nós, publicitários, temos que aproveitar e catalisar essa audiência para alicerçar, posicionar e vender os produtos e serviços das marcas dos nossos clientes. O Luiz Lara, além de ter esse título cravado na história da publicidade brasileira, simplesmente porque é um dos maiores nomes, ele é chairman do grupo TBWA. Mas olha só, o Luiz Lara, nos próximos dias, já eu ia falar nas próximas semanas, não. Nos próximos dias vai lançar um livro sobre a história dele e a história da publicidade brasileira. Eu já tive a oportunidade de pegar os primeiros capítulos, porque ele gentilmente me enviou para casa o livro. E em certo momento você escreveu que o que move a publicidade é a força da grande ideia. E aí eu pergunto para você, como surgem as grandes ideias? Bruno, as grandes ideias surgem de um trabalho de imersão profundo que nós publicitários fazemos na vida da marca. Nós temos que ir ao ponto de venda, nós temos que saber a realidade daquele produto, serviço que está sendo vendido, nós temos que conhecer o desejo do consumidor, porque o consumidor, já dizia Gilberto Gil, sabe aquilo que ele quer, mas também quer aquilo que ele não sabe. Nós temos que auscultar a mente, o coração e o pulso do consumidor, e a partir dessa imersão, e hoje a propaganda evoluiu para um negócio de criatividade, tecnologia e dados, você pode usar os dados que você tem sobre o comportamento, sobre a jornada do consumidor, para, de forma pertinente e adequada, ter a grande ideia e, com criatividade, fazer com que a marca se destaque. Porque eu sempre disse a você, Bruno, você já me ouviu dizer isso, ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Você acorda com uma pauta pessoal e profissional lotada. É verdade. Do momento que você acorda ao momento que você dorme, você escolhe marcas que você gosta, conhece, confia. Então, num jingle da Jovem Pan, num spot de rádio na Jovem Pan, num conteúdo dentro da programação da Jovem Pan, num comercial na Panflix, num anúncio de jornal, revista, numa mídia out of home, num comercial numa emissora de televisão aberta ou fechada, no out of home, nas redes sociais. Você tem que despertar o interesse e a atenção do consumidor, e aí você tem que ter a grande ideia, você tem que exacerbar pelo humor, pela emoção e conectar a marca com os consumidores. Um dos pontos que me chamou a atenção no livro do Lara e que ele gosta de repetir é que ele, ao lado de outros nomes, por exemplo, Washington Oliveto, ele viveu a era de ouro da publicidade brasileira, aquela era em que vocês moldaram hábitos e vocês criaram campanhas que se tornaram cultura popular. Hoje é mais difícil moldar hábitos e criar campanhas que influenciam a cultura popular de um país? Está cada vez mais difícil porque as mídias são mais fragmentadas e hoje as ondas são muito rápidas. Mas você mencionou o Papa da publicidade, o maior publicitário de todos os tempos, que eu tive o privilégio de ter como sócio durante 10 anos na Liu Lara TBWA, que é o Washington Oliveto. O Washington Oliveto, numa linguagem sutil e delicada, falou de um tema muito importante para cada adolescente, que é a descoberta ali aos 12, 13 anos de usar o primeiro sutiã. Exato. O primeiro sutiã. Ele, numa linguagem sutil... Foi a primeira grande campanha dele, né? Não, a primeira grande campanha dele foi com 19 anos de idade, quando ele criou para a Deca um comercial antológico do Pingo,
que a torneira Deca não pingava e ele ganhou Cannes com 19 anos de idade. 19 anos. Ele foi e será eternamente o Golden Boy da publicidade brasileira, criou campanhas memoráveis, como transformar uma esponja de aço numa marca querida de limpeza doméstica com o Garoto Bombril, como pegar um cachorrinho Bacê e fazer nós despertarmos atenção para um assunto que mesmo quem gosta de carro não presta atenção, que é o amortecedor, com a campanha do cachorrinho para a COFAP. Ele criou campanhas como o Casal Unibanco, que simplesmente revolucionou a linguagem no setor financeiro. O Washington Oliveto fez com que a propaganda brasileira fosse brasileira, colorida, diversa, com a cara da nossa população nas ruas. E é essa propaganda da Era de Ouro em que eu vi o Washington Oliveto, Nizam Guanais, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Marcelo Serpa, Jacques Leukovics, Neil Ferreira, e cito eles em nome de muitos outros, que ganhou asas da criatividade e é reconhecida no mundo inteiro. Hoje, eu vejo uma nova geração trilhando o caminho digital da multiplataforma, porque a gente está aqui na Jovem Pan, a gente não sabe dizer se a Jovem Pan é uma rádio, é uma TV, é uma plataforma em que você pode acessar pelo YouTube. Ela é uma casa de conteúdo. Exatamente. E você também pode ouvir muitos conteúdos, porque ela pode também fazer podcasts. Ou seja, se você, como publicitário, tem uma necessidade para uma marca, você vem na Jovem Pan e viabiliza essa parceria com a equipe comercial, com a Marcela e com todo o time da Pan. Então, eu acredito muito no futuro da publicidade, meu caro Bruno Meyer. Eu acho que essa nova geração que está aí vai usar a força das grandes ideias para criar uma conversa, porque hoje o consumidor não é mais passivamente recebedor de conteúdo. Ele recebe e produz conteúdo, porque ele replica em memes, no TikTok, no Google, no Instagram, no Facebook. Então é muito importante você ter veículos com a credibilidade de uma Jovem Pan para associar a marca do seu cliente e criar uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. Porque o Washington fez Bombril ter uma percepção de valor muito maior do que uma simples esponja de aço. Havaianas, com uma campanha brilhante do Zé Luiz Madeira e do Marcelo Serpa, não virou só um chinelo de borracha. Virou uma marca de moda, que hoje é vendida a 40 euros na Europa. Então, a publicidade transforma o mundo. Cada R$1 investido em publicidade, Bruno, retornam R$ 8,50 para a economia. E é graças à publicidade que a gente tem a liberdade de imprensa e a independência editorial, que jornalistas como você podem atuar livremente, que uma rádio como Jovem Pan possa ter o seu conteúdo, porque a publicidade traz recursos que permitem a emissora de rádio, TV, essa plataforma de conteúdo, investir em entretenimento, em esporte, em informação, em prestação de serviço e em jornalismo de opinião. O Luiz Lara falou simplesmente que está mais difícil, sim, você criar campanhas que moldam hábitos da sociedade, que mexem aí com a cultura popular, como foi no passado. E que está diferente porque você, além de aliar a criatividade, você também tem novas tecnologias. E eu não vou falar de uma nova tecnologia, porque quando eu falo no setor de tecnologia em novo, o pessoal não gosta, porque isso existe há muitas décadas, mas para o mundo, né, para as pessoas comuns, isso é novo, que é a inteligência artificial. Eu converso com muita gente dos mais variados setores, executivos dos mais variados setores, todos os setores foram impactados, já são impactados pela inteligência artificial. Eu, Luiz Lara, imagino que a publicidade deve ter sido atingido, está sendo muito atingido pela AI. Como é que vocês estão lidando com ela? Vejo com muito otimismo, porque o uso ético e correto da inteligência artificial vai representar uma expansão da inteligência humana e, criativamente, eu vi uma agência como a UMA BBDO, numa campanha brilhante, comemorar os 75 anos da Volkswagen, resgatando a memória afetiva que nós tínhamos e temos pela Elis Regina, a maior cantora de todos os tempos, e com a autorização da família, colocá-la ao lado da Maria Rita para contar toda essa história que a Volkswagen viveu e vive aqui no Brasil ao longo de 75 anos. E foi uma campanha que virou assunto nacional. Importante destacar isso. Virou assunto nacional. Agora, a inteligência artificial não fez isso sozinha. Eu acho que nada vai substituir o quem. Claro que nós podemos usar a inteligência artificial de uma forma pertinente, mas a curadoria é do ser humano.
é muito importante nós utilizarmos, em respeito ao consumidor, a inteligência artificial de forma responsável na publicidade brasileira. Ela vai agilizar os processos, a inteligência artificial vai permitir uma produtização mais rápida, vai permitir um crescimento exponencial das campanhas. Por outro lado, para a inteligência artificial, como já disse o vice-presidente mundial da Apple, Thor Meehan, no último Festival de Cannes, uma lágrima pode ser só água e sal. Para um ser humano, uma lágrima é uma profunda emoção. Então, nada como imaginar, nada como ter a memória afetiva do passado, nada como sentir, nada como você imaginar o futuro. E isso precisa utilizar a inteligência artificial ao lado do ser humano. A inteligência artificial se soma ao talento humano e à inteligência humana. A inteligência artificial é o como. O talento humano nas agências de publicidade é o quem. Então, juntos, nós vamos trilhar um caminho futuro em que cada vez mais o consumidor consome mídia, porque a gente ouve rádio o dia inteiro. Antes a gente lia jornal todo dia, agora a gente lê notícia o dia inteiro. O tempo todo. A gente tem canais de notícia como esse. A gente tem uma rádio o tempo todo. A gente tem TV aberta, TV a cabo. Uma TV a céu aberto, que é a mídia out of home, se reinventando. As redes sociais, com as pessoas produzindo e recebendo conteúdo. Nenhum anunciante, Bruno, nenhuma empresa vai poder abrir mão do seu tom de voz. Quem trocar janela por espelho, já cheguei lá, minha marca já está conhecida, já consegui vender os produtos e serviços, já criei uma percepção de valor, maior que etiqueta de preço, vou parar de anunciar. E ao invés de ficar com a janela aberta olhando o mercado, trocar por espelho e ficar se admirando, vai dançar. Porque o Madia já disse, o consumidor hoje é uma mistura de camaleão com canguru, é um camaguru. Ele abandona a fidelidade por uma marca por outra marca. Então, é preciso ter um tom de voz e é preciso estar próximo e ligado ao consumidor. Luiz Lara, a pessoa nasce criativa ou se torna criativa? Todos nós nascemos com habilidades, com gift que Deus nos deu. Explore bem as suas habilidades. Eu sempre digo para os jovens publicitários, Bruno, primeiro seja humilde, porque nós vivemos na economia da atenção e a publicidade é uma interrupção no dia a dia das pessoas. Então, não acredite que alguém acorda de manhã para ver propaganda. Você tem que ser humilde. Segundo, seja curioso. Para você ter a grande ideia, você tem que ter muita transpiração para ter a inspiração. Então você precisa trabalhar muito, colocar a barriga no balcão, saber aquilo que o consumidor está pensando e antever tendências. E abrace a instabilidade. Não existe saldo médio emocional na propaganda. O sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje. O que nos trouxe até aqui não nos garante que nos levará adiante. Então você tem que ter uma capacidade de reinventar, de acreditar no novo, de abraçar novas ideias, de arriscar e não se conformar nunca com o bom. E acreditar que você pode fazer melhor. É isso que move a publicidade, é isso que move o publicitário. Então, se você nasce criativo, como um cara que tem um texto brilhante, outro é um diretor de arte brilhante, não fica só dentro do computador vendo tendências da propaganda no mundo e se baseando nelas. Porque vai para a rua, é isso? A alma brasileira do negócio, como eu coloquei no meu livro, vai para a rua, vai para os bares, vai para ponto de venda, põe a barriga no balcão, veja os comentários nas redes sociais e veja a vida. A propaganda brasileira é bem sucedida no mundo porque mostra a vida como ela é. Luiz Lara, pelo respeito que eu tenho por você, pelo respeito que o Grupo Jovem Pan tem por você, pela sua história, eu gostaria que você falasse para a nossa audiência, muito brevemente, sobre o seu livro. Quando lança, faz o serviço aí do livro. Olha, eu agradeço ao Bruno e ao Grupo Jovem Pan, que eu ouço desde criança, sofrendo com o meu querido São Paulo, e vou fazer aqui o meu comercial no próximo dia 15 de outubro. A partir das 18h30, eu estarei na noite de autógrafos de lançamento do meu livro, A Alma Brasileira do Negócio. E por que A Alma Brasileira do Negócio, esse título? Porque a propaganda é negócio. A publicidade é um instrumento legítimo da iniciativa privada que permite às marcas darem um salto e desenvolver categoria de produto e serviço. A propaganda movimenta o PIB. A propaganda é a indústria que move as outras indústrias. Da era de ouro à era digital, eu conto na minha jornada no livro como a comunicação está mudando o mundo e vai mudar ainda mais. É uma autobiografia
é uma jornada em que eu tenho o privilégio de contar com o meu olhar, tudo que eu aprendi na convivência com pessoas muito mais inteligentes e talentosas do que eu, porque na propaganda já dizia o seu Tuta, né? O memorável seu Tuta, que criou a nossa Jovem Pan. Ninguém faz nada sozinho. E se tem um setor onde existe o capitalismo de valor compartilhado, a soma dos talentos das agências de publicidade, dos veículos de comunicação como a Jovem Pan, dos elos digitais e dos anunciantes, é o setor da propaganda. Então, aqueles que quiserem ler o livro, Bruno, já está disponível na Amazon, e aqueles que puderem, terei uma noite de autógrafo dia 15 de outubro próximo, e o livro vai estar nas livrarias, é da editora Matrix, e eu escrevi numa parceria oral e escrita ao lado do Thales Guaraci. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, muito obrigado você. Nós conversamos com Luiz Lara, um dos maiores nomes da publicidade brasileira, que está aqui no estande da Jovem Pan, diretamente do Maximídia, esse evento para o mercado publicitário organizado pelo Meio e Mensagem.